Grandes nomes da história. Virgulino Lampião. Prepare-se para mergulhar na fascinante e tumultuada história de um dos personagens mais enigmáticos do Brasil, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Sua trajetória é marcada por bravura, violência, romance e traições, fazendo dele uma figura que divide opiniões até hoje. Virgulino nasceu em 4 de junho de 1898, no sítio Passagem das Pedras, em Serra Talhada, Pernambuco. Filho de José Ferreira dos Santos e Maria Açucena da Purificação, desde pequeno, enfrentou as dificuldades do sertão nordestino, onde sua família se envolvia em disputas de terras. Aprendeu a lidar com o calor escaldante da caatinga e as tensões entre famílias. Até os 21 anos, trabalhou como artesão. Mas a vida tranquila não duraria. Lampião não era apenas um homem forte. Ele era alfabetizado, lia jornais e usava óculos, algo raro para a época. A vida de Virgulino mudou dramaticamente em 1919, quando seu pai foi assassinado em um confronto com a polícia. A partir desse momento, ele jurou vingança e se uniu ao grupo do cangaceiro Sinhô Pereira. 3 anos depois, em 1922, após a saída de Sinhô Pereira, Lampião assumiu o comando do bando e rapidamente se tornou uma lenda ao atacar a cidade de Belmonte, em Pernambuco. Esse ataque brutal fez seu nome ecoar como uma ameaça nas pequenas cidades da região. Herói ou vilão? A figura de Lampião é complexa. Para muitos sertanejos, ele era um herói que desafiava os poderosos coronéis e as forças do Estado, mas, para outros, sua figura é sinônimo de terror e brutalidade. Sua lenda crescia a cada saque e emboscada, aterrorizando todos aqueles que cruzavam seu caminho. Após o ataque em Belmonte, Lampião e seu bando expandiram suas atividades para outros estados como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Em janeiro de 1923, os chefes de polícia desses estados se reuniram pela primeira vez para criar uma força-tarefa contra o cangaço, conhecida como Volante. Em junho de 1923, Lampião atacou o povoado de Belém do São Francisco, roubando mercadorias valiosas e causando desabastecimento na cidade vizinha, Salgueiro. Ele se tornava cada vez mais audacioso e astuto, despistando a polícia com mensagens falsas sobre sua localização. Em julho de 1925, um confronto na fazenda Serrote Preto resultou na morte de Levino, irmão de Lampião. Além do grupo principal, Lampião também tinha o comando de diversos subgrupos paralelos, designando outros cangaceiros à frente, a exemplo de Corisco e Dadá. A vida pessoal de Lampião também teve seus momentos marcantes. Em 1930, ele conheceu Maria Bonita na Bahia. Juntos, formaram um casal icônico no cangaço e tiveram uma filha chamada Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de setembro de 1932. Durante quase 2 décadas, Lampião e seu bando percorreram os sertões nordestinos montados em seus cavalos, vestidos com trajes típicos e armados até os dentes. Eles eram conhecidos por praticar todo tipo de crime com grande violência: roubos, sequestros e assassinatos. Em 1936, seu cotidiano na Caatinga é fotografado e filmado pelo fotógrafo Benjamin Abraão Botto. Como naquela época as câmeras fotográficas eram raras, estes registros acabaram se tornando importantes documentos históricos do cangaço brasileiro. Lampião era devoto de Padre Cícero, célebre figura política e religiosa do Nordeste brasileiro, e respeitava suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez, no ano de 1926, em Juazeiro do Norte. Na ocasião, o padre sugeriu que Lampião largasse o cangaço. Este, porém, recusou. A história de Lampião tomou um rumo trágico em 27 de julho de 1938, quando o bando se acampou na fazenda Angicos, em Sergipe. Naquela noite chuvosa, foram surpreendidos por uma emboscada da Volante comandada pelo tenente João Bezerra da Silva. O ataque foi rápido e letal. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo,
incluindo Lampião. A força policial cortou a cabeça dele como troféu e expôs os restos mortais em várias cidades do Nordeste, atraindo multidões curiosas. Essa prática cruel refletia os costumes da época e selou o destino dos cangaceiros. Lampião se tornou uma lenda que ainda vive nas memórias do povo nordestino. As famílias dos cangaceiros lutaram por décadas para dar um enterro digno aos seus entes queridos. Finalmente, em 6 de fevereiro de 1969, os restos mortais de Lampião e seu bando foram enterrados, encerrando um capítulo sombrio da história brasileira. Lampião é mais do que um simples bandido ou herói. Ele é um símbolo das complexidades sociais do Nordeste brasileiro. Sua vida nos ensina sobre as injustiças enfrentadas por muitos e o impacto duradouro que esses eventos têm na cultura popular até hoje.